É um prazer muito grande estar aqui com vocês uma vez mais para mais um vídeo aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor. Hoje eu quero comentar com vocês um pouco a respeito da paz. Evangélicos, principalmente aqueles que são de confissão pentecostal, incluíram em seu dialeto o clássico A Paz do Senhor. Nós cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor. Mas a pergunta que eu quero fazer é: será que realmente nós sabemos o que é a paz do Senhor? E será que realmente nós temos experimentado essa paz em nosso coração? Quando a Bíblia fala de paz, ela apresenta esse termo com vários significados. O mais comum deles significa ausência de conflito. Quando não há conflitos civis de uma nação contra a outra, de guerra de um povo contra o outro, geralmente nós dizemos que esse povo, que essa nação, que esse país está em paz. Essa ausência de conflito civil, que gera uma certa tranquilidade para os cidadãos, nós denominamos como paz. Mas paz também pode significar a ausência de conflito no meio da família, pode significar a ausência de conflito até mesmo entre os irmãos em Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, ele vai falar para os irmãos tomarem cuidado para não devorarem uns aos outros. Parece muito aquele ditado, né? Quem tem a garganta maior engole o outro. Era mais ou menos isso que acontecia lá no meio das igrejas da Galácia, e Paulo estava dizendo: tome cuidado para que vocês não acabem devorando uns aos outros. Nós sabemos que o fato de ser cristão não nos torna imunes a conflitos de relacionamento, e muitas vezes há essa falta de paz até mesmo dentro da comunidade de fé. E às vezes, quando a Bíblia fala de paz, ela não está falando de paz apenas como uma ausência de conflito civil, mas fala também de ausência desse conflito entre pessoas da família e até mesmo de conflito entre irmãos na fé. Porém, esse não é o único significado de paz nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia fala de paz com Deus. Tiago, no capítulo de número 4, ele fala que aquele que se torna amigo do mundo automaticamente se faz um inimigo de Deus. E o pior de tudo é que nessa guerra o homem está contra Deus, mas Deus também está contra o homem, e nós não precisamos nem dizer quem é que vai vencer essa batalha, né? Salmo de número 7, nos versos 12 a 13, diz assim, olha: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Perceba que a linguagem do salmista aqui é uma linguagem de guerra. Ele fala de espada, ele fala de arco, ele fala que Deus está aparelhado e aparelhado com armas mortais para destruir o homem ímpio. Então perceba que não apenas o homem está contra Deus, mas Deus também está contra o homem aqui nesse aspecto. Quando Eli, por exemplo, vai avisar os seus filhos Ofni e Finéias a respeito do pecado deles, ele diz exatamente essas palavras, né? Filhos meus, pecando o homem contra o homem, vocês têm juiz e podem resolver as suas causas diante do juiz. Mas pecando o homem contra o Senhor, quem é que o defenderá? Portanto, o homem em um estado de pecado, a parte da graça salvífica de Deus, ele está em uma inimizade contra Deus, mas Deus também está contra ele. Isso é um grande problema. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Jó, nós vemos que Jó, pelo fato de não saber o que estava acontecendo de fato com ele, por muitas vezes a sua forma de falar demonstra a ideia de que Deus estava contra ele. E ele desejava muito alguém que pudesse reconciliá-lo com Deus e fazer as pazes entre ele e Deus. Em Jó, no capítulo de número 9, versículo 33, a Bíblia diz: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Perceba que Jó deseja muito alguém que possa colocar a mão nos seus ombros e a mão nos ombros de Deus e fazer a paz entre ambos. E isso aqui é interessante porque esse desejo de Jó se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Com isso nós percebemos o quanto era importante que Jesus fosse Deus e ao mesmo tempo fosse homem.
Porque como homem, Jesus coloca as suas mãos sobre o ombro da humanidade. E como Deus, Jesus coloca as suas mãos no ombro do Pai e pode reconciliar, pode religar o homem com o seu Deus novamente. E agora, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós podemos ter paz com Deus. O apóstolo Paulo também vai falar isso, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 5, logo ali nos primeiros versículos. Olha só o que ele diz. Versículo 1 mais precisamente. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo está dizendo que por crer em Jesus agora e sermos justificados pelo seu sangue, nós temos paz com Deus. Mas essa paz acontece por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o árbitro que Jó tanto desejava para que pudesse fazer as pazes entre ele e Deus. Então nós vemos, meus amados, que a pessoa, a partir do momento em que ela entrega a sua vida para Cristo e recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela passa a experimentar esse estágio de paz, que é uma paz com Deus. Ele já não está mais em inimizade contra Deus e Deus não está mais em guerra contra ele, mas ambos estão reconciliados por meio da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que não existe nada melhor do que você poder deitar no seu travesseiro para dormir à noite, sabendo que você está em paz com Deus, sabendo que o seu coração está em paz com Deus. E esse é um dos significados de paz que a Bíblia nos apresenta. Só que a Bíblia ainda vai nos falar de um outro aspecto da paz, que não é da paz como a ausência de conflito entre povos, entre familiares, entre os irmãos em Cristo, e também não se trata dessa paz com Deus possibilitada pelo Senhor Jesus Cristo, mas é a paz de Deus. É uma paz que Deus nos dá. E ela ultrapassa a ideia de ausência de conflito. Essa paz a qual eu me refiro nesse momento, ela se trata de uma tranquilidade, de uma segurança, de um sossego, mesmo em meio ao conflito, mesmo em meio a dificuldades da nossa vida. Eu me lembro agora de uma certa feita, quando eu ouvi uma pregação de um querido pastor chamado Pastor Fidelis. Ele foi o meu pastor lá na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, a minha cidade natal, e ele ainda pastoreia aquela amada igreja. E uma vez ele estava pregando sobre a paz. E ele comentando que na cidade grande nós não temos muita paz, nós encaramos muitas dificuldades, nós encaramos o estresse do dia a dia, nós encaramos trânsito e muitas vezes isso nos deixa em um estado constante de turbulência. E quando chega as férias, a pessoa quer viajar, quer ir lá para o meio do mato, mas quando ele chega lá no meio do mato em busca de paz, aparece um pernilongo sibilando no seu ouvido e tira toda a sua paz. Então observa, essa paz de Deus não se trata, meus amados, de uma ausência de problemas, de dificuldades, não, mas de uma tranquilidade mesmo em meio ao problema. Há um hino muito antigo que nós cantamos que diz: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a paz de Deus. Essa paz que Paulo diz que excede a todo o entendimento humano. E nós vemos até na própria Escritura algumas pessoas que experimentaram essa paz maravilhosa. Um dos exemplos clássicos está no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz assim, olha: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Observe aqui que Pedro, meus amados irmãos, ele estava prestes a ser sentenciado à morte. Tiago já havia sido morto pela espada de Herodes e agora Pedro seria o próximo. Mas no versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão. Eu acho muito bonito essa expressão aqui porque ele estava preso.
mas ele estava sendo guardado, não somente por aqueles guardas, mas também sendo guardado por Deus. Guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha que coisa interessante, Pedro estava preso, ele seria o próximo da lista que ia passar pela espada de Herodes, mas ele estava lá calmo, sereno e tranquilo. Pedro estava dormindo entre os soldados. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que essa é a paz de Deus que excede a todo entendimento humano. Eu acredito que a maioria das pessoas não iriam conseguir ter paz para dormir numa situação dessa. É por isso que o mundo não consegue entender como pode, pois, um homem que está prestes a morrer, né? É claro que nós sabemos o desfecho final da história, Pedro não morreu nessa ocasião, mas se Deus não intervisse ali, com toda certeza ele morreria, mas ele tinha essa paz de Deus em seu coração, e ele estava tranquilo, mesmo em meio àquela grande dificuldade. Um outro exemplo que nós encontramos disso nas Escrituras é lá no livro de Salmos, Salmos de número 3, Davi, ele está fugindo do seu filho Absalão, quando ele escreve essa passagem, e olha o que diz no versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Percebe aqui? Tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, e muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Davi estava fugindo dos seus inimigos e mais especialmente do seu filho Absalão, mas os seus inimigos nessa ocasião aqui eram muitos. Porém ele diz que clama ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. E no versículo 5 ele diz, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. É claro que muitas vezes nós usamos esse versículo, né? Quando acordamos pela manhã, oramos e agradecemos e dizemos, Senhor, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Mas quando nós analisamos o contexto dessa passagem, vemos que Davi estava fugindo de inimigos e eram muitos seus inimigos, nós entendemos que essa expressão ela ganha mais força, porque muita gente nessa situação aqui não teria paz nem sequer para deitar, ficaria alarmado, né, vigiando, olhando para um lado e para o outro. Davi diz, não, eu me deitei. E tem muita gente que se deitasse não iria dormir, mas Davi diz, eu dormi. E tem muita gente que se dormisse talvez não acordaria, porque o inimigo poderia matá-lo dormindo. Mas Davi diz, eu deitei, dormi e acordei, e tudo isso porque o Senhor me sustentou. E ele completa ainda no versículo 6, não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Por que Davi tinha toda essa confiança, essa segurança, essa tranquilidade, mesmo estando cercado de muitos adversários? Justamente porque a paz de Deus estava reinante em seu coração. Essa paz com Deus resulta também na paz de Deus, que é um fruto do Espírito também. Em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 22, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Vou parar por aqui. Perceba, meus amados, que essa paz não é garantida pelo governo, essa paz ela não é garantida pelo exército, essa paz ela não é garantida pela ONU, não, essa paz é um resultado da obra do Espírito Santo em nós. Isso aqui é maravilhoso, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que essa paz da qual nós estamos nos referindo, que é a paz de Deus, é algo que Deus mesmo concede ao seu povo. Lá no Salmo 29, o salmista diz, o Senhor abençoe o seu povo com paz. Na bênção sacerdotal do Antigo Testamento diz, o Senhor te dê a paz. Quando o povo de Israel retornou do exílio, Deus levantou o profeta Ageu para dizer, eu darei a paz neste lugar. Então essa paz, ela não é assegurada pelo governo, pelo exército, pela ONU, pelos homens, por uma cerca elétrica, por um Rottweiler guardando a sua casa e protegendo os seus bens. Não, meus amados, essa paz é assegurada por Cristo Jesus, o nosso Senhor
e o nosso Salvador. Talvez eu falo com muitas pessoas agora que estão enfrentando momentos difíceis na sua vida. Você anda muito estressado, você anda sobrecarregado, você anda com falta de paz em seu coração. Mas a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele é o príncipe da paz. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram intocados, por assim dizer. Ficaram ali dentro daquele cenáculo com as portas, janelas, cortinas, tudo fechado, ninguém entrava por causa do medo dos judeus. Haviam matado o seu mestre e com toda certeza também eles poderiam ser vítimas de morte. Eles estavam ali com medo. Mas quando Jesus ressuscita, o Senhor se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Você que está com um casamento em conflito, com a sua família em conflito, com conflito no meio da igreja, no seu trabalho, é onde quer que você esteja. Você que não tem paz, nem sequer mesmo para dormir ou para comer. O Senhor Jesus está dizendo para você nesse momento: paz seja contigo, paz seja nesta casa, paz seja neste lar, paz seja neste trabalho, paz seja nesta família. Essa paz que Jesus oferece não é necessariamente uma ausência de problema, mas é uma tranquilidade, mesmo em meio ao problema, que resulta de uma vida que está segura e amparada pelas mãos poderosas do Senhor. Você não precisa temer, ainda que 10 milhares te cerquem, porque o Senhor é a tua salvação. Deus abençoe vocês que nos acompanharam em mais esse vídeo. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative também o sininho das notificações, porque à medida que a gente for postando vídeo novo aqui, chega a notificação para você estar nos acompanhando. Deixe o seu comentário. O que você achou desse vídeo? Foi edificante para você? Você concorda conosco ou não? Coloque aí a sua opinião, porque ela é importante para a gente também. Clique em gostei se foi edificante para você e não deixe de compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas com essa doce paz que só Jesus pode nos dar. Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Buscai no Livro do Senhor.